meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como que começou, né, a surgir o mundo da moda na minha vida. Como que começou esse gosto, se eu sempre gostei ou não, se foi uma coisa que surgiu mais pra frente. Então fiquem até o final que vocês vão ver umas coisas bem interessantes e engraçadas também. Desde pequenininha, então, lá no ensino fundamental, eu sempre falei que eu queria ser estilista, né? Muitas amigas falavam que queriam ser veterinárias e tudo mais, e eu comentava que eu queria ser estilista. Mas também foi um flash, assim, uma coisa muito rápida. Eu tinha uma amiga na escola, né, que ela era muito ligada à moda, ela entendia, mesmo a gente sendo pequena, ela tinha assinatura da Capricho, aquela revista na época, né? Então ela vivia falando e eu ficava deslumbrada com aquilo e comecei a acompanhar também. Então eu tava sempre ligada nos looks das famosas e tudo mais. E daí veio essa vontade de ser estilista. Eu acredito, né? Lembro pouco, assim, tenho lembranças curtas dessa época. Lembro também que eu fazia desenhos, eu gosto muito de desenhar. Sou boa em desenhar até que assim. E eu fazia desenhos, eu desenhava vestidos, fazia umas coisas bem de passarela mesmo. E achava incrível aquilo, né? Eu já imaginava os meus looks desfilando numa passarela. Então passou, né? Passou o tempo, eu fui estudando e fui crescendo e aquilo ali se perdeu, né? Aquele papo de criança se perdeu. Eu lembro também que nessa época aí, até eu trouxe pra mostrar pra vocês, eu ganhei um brinquedo da minha mãe. Ela sempre me apoiou muito, né? Em tudo que eu inventava. Ela sempre falava que eu tava sempre inventando moda, mas ela me apoiava. E ela me deu esse brinquedo aqui, ó, que eu tenho até hoje, que é um kitzinho muito legal da Barbie, olha só, é de estilista. Então, é um estojinho. E daí vem esse aqui tipo de passar cartão. Aí liga isso aqui no computador, né, USB. Tem o CDzinho aqui pra baixar o jogo no computador. Ó, baixa aqui o jogo no computador, daí tu instala, bota essa maquininha aqui no USB. E aqui tem as cartinhas. Então, com essas cartinhas a gente escolhia, ó, eu escolhi o cenário. Escolhia qual que seria o cenário e a partir disso criava-se uma boneca holográfica, né, dentro do desenho e tudo mais. E eu ia montando os looks pra elas. Então todas essas cartinhas aqui são looks, ó, aqui é vestidos, calças, tem blusas, tem sapatos e também acessórios. Então eu transformei meio que visual aquele desejo, né, aquela vontade de criar. E eu acho muito interessante, né, que o tempo passou e isso se afastou, essas ideias foram se afastando. Eu lembro de um outro episódio também, já era um pouquinho mais velha, tinha uns 12 anos, talvez menos, acho que uns 10, 11 anos, e eu tinha uma outra amiga e a gente era muito falante, né, muito comunicativas. E eu e ela criamos um blog no Blogspot. Eu tentei procurar pra mostrar pra vocês aqui no vídeo, mas já não encontrei mais. Não sei se a página já saiu do ar. Ano passado, se eu não me engano, eu dei uma procurada e eu ainda encontrei ela. Dei boas risadas, mas não encontrei pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas muito engraçado, assim, a gente fazia posts como se a gente fosse as super entendidas do mundo da moda, né? Na época era da Malhação, tinha a Malhação da Fatinha e a gente fazia os posts, os looks da Fatinha, aí montava, explicava os looks dela, quais peças que ela usava, criava desafios para as nossas seguidoras acompanharem aquele desafio, só que tudo isso era uma diversão nossa, né? Era um mundo paralelo, a gente não tinha nem seguidor, não tinha inscrito no nosso blog, mas era muito divertido, eu adorava, tirava várias fotos, escrevia textos no blog, dava dicas. Então é interessante hoje vendo que mesmo depois de ter passado o tempo, né, já tinha essa chama acesa lá na infância e a gente foi meio que apagando ela. Então passou-se, né, foi passando o tempo e fui seguindo minha vida, terminei o ensino fundamental, veio o ensino médio. E até então não sabia muito o que eu queria fazer, assim, não tinha muita ideia. A minha mãe, né, pra quem já acompanha lá no Instagram já sabe, a minha mãe sempre foi empreendedora, então eu nasci no meio do empreendedorismo, mas por ver tanto, né, os pontos negativos do empreendedorismo, jamais passava pela minha cabeça. Eu queria fugir do meio do empreendedorismo. E também nunca nem pensei, cogitei a ideia de juntar, né, a moda, o estilo, a autoestima com o empreendedorismo. Jamais.
E daí foi se passando o tempo, entrei para uma escola técnica, né? Me formei como técnica em mecânica na Liberato. Depois eu precisei fazer o estágio dentro da mecânica e continuei trabalhando na área. E era uma coisa que eu gostava, não era uma coisa, nossa, detesto essa área. Não, eu gostava, mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu gostava, por exemplo, das matérias exatas, eu gostava, mas eu sempre tinha muita dificuldade. Então eu precisava me esforçar 300%. Eu fui seguindo o fluxo, pensando, né, por que não? Já estou aqui, vamos seguindo, acho que esse é o caminho. Trabalhando na área, eu ouvia os projetistas, os engenheiros falando e que criavam coisas e coisas tão grandiosas, e eu ficava, meu Deus, que lindo, que fascinante, né? Criar coisas, eu acho que isso aqui que eu quero fazer, é nisso que eu vou estudar, né? Vou continuar. Só que, como eu falei antes, eu tinha muita dificuldade nessa área, então eu consegui passar na Federal em Engenharia Mecânica, mas logo de cara, acredito que era pra ser assim, veio a pandemia e tudo mudou. Se eu abri os olhos e percebi que não, que se eu continuasse naquela área eu ia passar muito trabalho, eu talvez conseguiria me formar, mas, né, me dedicando ao máximo de mim só pra aquilo ali. E talvez lá na frente eu gostaria ou não de trabalhar com isso. A pandemia veio, virou tudo de ponta cabeça e surgiram problemas e também surgiram soluções. A minha mãe já trabalhava, ela já tinha loja de roupas e já estava fechada há um tempo, e depois ela começou a pensar em reabrir e tudo mais. E eu vi aí uma oportunidade para conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Estudar na engenharia e trabalhar, né, com a loja de roupa. Só que depois eu mudei a engenharia para administração, meu Deus, a louca, e comecei a empreender. Né? Nasceu a loja Meu Closet. Um outro vídeo eu venho contar pra vocês dessa história. Lá no meu Instagram também tem mais, tá? No Instagram da loja também. Com a loja começaram a surgir inúmeras possibilidades, inúmeras oportunidades, conhecer pessoas, a fazer amizades, a perceber que, nossa, eu até que me dou bem nisso aqui, né? E comecei a me apaixonar por esse universo colorido, pela transformação que eu causava nas pessoas, né? Meu objetivo era abrir a loja, além de tudo, era causar transformação na vida das mulheres, mostrar que elas tinham potencial, né, de elevar a sua autoestima. Então eu fui me encontrando nesse universo da moda, da autoestima, né? Depois surgiu a coloração pessoal, me tornei consultora de coloração pessoal e fui vendo que é isso, que agora sim eu estou no caminho certo. Essa transformação, esse poder de entregar a transformação para outras pessoas é o que me move. E eu acho incrível e fascinante olhar justamente para trás e perceber que eu tentei desviar do caminho, mas que essa chama já tava lá, né? Estava na essência, e eu tentei calar de certa forma, eu tentei apagar aqueles meus instintos, né? E sempre esteve ali. Então, quis trazer isso pra... Tu vai parar de tossir? Então, quis trazer isso pra vocês, pra compartilhar com vocês, mostrar, né, um pouquinho, retroceder aí na história e mostrar pra vocês aonde que surgiu, como que começou, né? Começou muito antes, eu acredito, do que muita gente pensava, essa ligação com o mundo da moda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Um beijão, deixa o like, se inscreve no canal e comentem pra mim se alguém já conhecia esse jogo, pelo amor de Deus, se alguém já tinha esse jogo aqui. Comenta aí que eu quero saber, hein? Vamos combinar de jogar. Um beijo e até o próximo vídeo.